nos curvamos para viver o engano, a mentira. Essa é a mensagem de hoje. Ou nós nos curvamos para viver a verdade, ou nós nos curvamos para viver o engano e a mentira. O Senhor Jesus, nesse texto sagrado, Ele está dizendo que haveria de se multiplicar a iniquidade. Preste muita atenção, iniquidade é a semente do pecado. Iniquidade é o pensamento errado. Ele está dizendo, por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade é uma premeditação. Amém? A iniquidade é como se fosse uma gravidez e tem um nascimento, né? Então, Tiago até fala sobre, quando ele fala sobre o pecado, ele fala que o pecado é como uma gravidez e a prática do pecado é como o nascimento da criança. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que se por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar os pensamentos errados, por se multiplicar as imaginações erradas, por se multiplicar os desejos errados, o amor de muitos esfriaria. Amor a quê? Que tipo de amor seria esse que se esfriaria? O amor a Deus, o amor à verdade, o amor à ética, à moral, o amor às coisas certas, o amor ao próximo, o amor ao pai, à mãe, o amor que Deus aprova, o amor às coisas que Deus aprova, iriam se esfriar por se multiplicar a iniquidade. O pecado, ele nasce no pensamento. O pecado, ele é primeiro o pensamento. É como, por exemplo, você projeta a sua casa, você pensa, você leva um rascunho, você rascunha, né? E depois você coloca em obra, você coloca em prática. Você vai comprar o tijolo, o cimento, a areia, enfim, pagar a mão de obra para você construir aquilo que a princípio foi um pensamento, a princípio foi só um projeto, só um desejo, mas esse desejo foi colocado em prática. Então Jesus está dizendo que por se multiplicar os pensamentos errados, os desejos errados, o amor pelas coisas certas, pelas coisas corretas, iriam se esfriar. E é o que muito se vê hoje. Então, trouxemos esse tema aqui para hoje. Ou nós nos curvamos para viver a verdade, ou então nós nos curvamos para viver o engano e a mentira. Na vida, Deus, pela Bíblia Sagrada, ensina que só há dois caminhos. Um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Só existe noite e dia. Só existe o bem e o mal. Sempre existe duas coisas nessa vida. Amém? Nós não temos três olhos, nós temos apenas dois olhos. Não existe três braços, só são dois braços, duas pernas. Na normalidade é isso: duas pernas, dois braços, dois olhos, dois ouvidos. Então observe muito bem que Deus mostra para nós que não existe lugar neutro. Não quero nem ser do mal, nem ser do bem, eu vou ser neutro. Não existe neutralidade. Não existe um lugar para onde o homem diga assim: eu não vou nem para o inferno, nem para o céu, vou ficar entre os dois. Não existe esse lugar entre os dois. É Deus da parte do bem e Satanás da parte do mal.
O céu, que é o lugar de descanso, o lugar de gozo, e o inferno, que é o lugar de castigo e de perturbação eterna. Portanto, ou nós nos curvamos para viver a verdade, ou nós nos curvamos para viver a mentira e o engano. A Bíblia Sagrada, ela vai nos falar que quando Nabucodonosor construiu uma imagem, uma estátua, e que no dia dessa inauguração dessa estátua, todos deveriam se ajoelhar para adorar a estátua, e aqueles que não se ajoelhassem iriam ser mortos, jogados na fornalha ardente. A Bíblia diz que lá estava 3 crentes, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sadraque, Mesaque e Abdenego. A Bíblia, a palavra de Deus, fala que quando os instrumentos musicais tocassem, todos deveriam se ajoelhar para adorar a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham a lei de Deus no coração. Eles precisavam servir a Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que não se pode servir a 2 senhores. Ou serve um, ou serve ao outro. Não tem como o ser humano servir a 2 senhores. Não tem como servir a Deus e servir ao diabo. Amém? Amém. E a Bíblia diz que quando os instrumentos musicais tocaram, todos se ajoelharam, menos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não se ajoelharam, eles não se curvaram para viver a mentira. Eles permaneceram de pé para viver a verdade. Eles permaneceram de pé para obedecer a palavra de Deus. Então Jesus aqui em Mateus capítulo de número 24 está dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existem situações que para nós viver a verdade nós precisamos fugir de um lugar. O próprio Cristo disse isso uma vez: quando os perseguirem num lugar, vá para outro, mas viva a verdade. Glória. Inclusive Maria e José fugiram com Jesus para que Herodes não matasse a criança. É aquilo que a Bíblia diz: se desvia do mal e da aparência do mal. Só que tem momentos que nós não temos para onde fugir. Tem momentos que a decisão tem que ser vida ou morte. Por isso que Jesus aqui está dizendo: mas aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. No caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não tinham para onde fugir. Não tinha escapatória para eles. E aí, quando eles não se ajoelharam para adorar a estátua, porque senão eles estariam se curvando para adorar um engano, uma mentira, um pecado, uma idolatria, e eles não podiam fazer isso, então eles decidiram permanecer em fé. Ou seja, eles decidiram entre a morte e a vida. Eles permaneceram de pé. O rei, como eles eram homens sábios, como eles eram homens que faziam parte do governo de Nabucodonosor então deu a eles uma chance, chegou com eles e disse: olha, eu vou dar para vocês mais uma oportunidade. Os instrumentos irão tocar e vocês vão se ajoelhar, porque se vocês não se ajoelharem, vocês serão lançados na fornalha ardente. E eles disseram para Nabucodonosor: o Deus que nós servimos, é como se eles estivessem dizendo assim: o Deus que nós servimos nos proíbe adorar estátua, adorar imagem. O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar dessa morte que você acabou de nos falar aí. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha ardente. Se Ele não quiser, saiba que nós escolhemos não adorar a imagem, porque é pecado, porque é contra a vontade de Deus. Então eles fizeram uma decisão entre a vida e a morte.
E a Bíblia diz que aquilo enfureceu muito o rei, e mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Os soldados que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar no fogo, a Bíblia diz que a labareda, o calor era tão forte que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, eles morreram por se aproximar muito da fornalha. Eles morreram. Mas quando cai lá na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei, ele olha e vê 4 pessoas caminhando dentro do fogo. E ele disse: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu lancei 3, eu estou vendo 4 pessoas caminhando dentro do fogo. E as pessoas disseram: estamos vendo sim, rei. E aí o rei, impressionado com aquilo, gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus vivo, se é vocês, se vocês estão vivos, saiam. E lá vem saindo de dentro do fogo Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que naquele momento, naquela hora, o rei, em vez de exaltar a estátua, em vez de ordenar a oração à estátua, ele disse: a partir de agora, no meu reino, eu decreto que se adore o Deus de Mesaque, de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esse é o Deus verdadeiro. Aleluia. Então veja, irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se submeteram a viver a iniquidade, eles não escolheram viver a bonança, viver o salário que o rei lhes oferecia. Eles eram funcionários do rei, funcionários do governo, mas eles não pensaram no cargo deles, na função deles, no emprego deles. Eles não pensaram nas iguarias, na comida, na bebida, no vinho. Eles não pensaram nas coisas dessa vida. Eles decidiram em agradar a Deus. Eles decidiram realmente se curvar a Deus e não ao homem. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: mas aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Aqui está o retrato para todos nós crentes, de que a nossa escolha em obedecer a Deus, mesmo diante da morte, nós seremos recompensados pela vida. O Senhor não nos deixará só, Ele estará conosco mesmo na morte, porque a fogueira, a fornalha era a morte. A prova que a fornalha era a morte, que os próprios soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá morreram. Então a fornalha era a morte, mas mesmo na morte o Senhor está conosco, porque para Deus o crente não morre, ele simplesmente passa dessa vida para outra vida. É assim que afirma a palavra de Deus. É assim que afirma a palavra de Deus. Então nós precisamos nos curvar para viver a verdade e não nos curvar para viver a mentira, o engano. A Bíblia fala que Moisés, ele, como todos sabem da história, foi colocado no barquinho, numa canoazinha pela mãe dele, porque a ordem de Faraó era para que matasse todas as crianças. A filha de Faraó estava banhando, pegou aquela canoinha, olhava, era criança. Moisés foi para o palácio para ser criado como filho da filha de Faraó. Ele cresceu na pompa, ele cresceu no palácio, ele aprendeu a língua egípcia, a cultura egípcia, se tornou príncipe. A Bíblia diz que ele cresceu e se tornou príncipe. Ele ficou na casa de Faraó como príncipe até aos 40 anos. Mas aí, agora ele tem uma escolha para fazer.
Moisés, ele tem uma escolha a fazer: ou permanecer naquele ambiente idólatra, naquele ambiente de luxúria, naquele ambiente sem temor de Deus, ou é agora como conhecedor da verdade, porque a mãe dele, que amamentou ele, que criou ele até uma certa idade, ensinou ele a palavra de Deus. A mãe dele, como diz a própria Bíblia, ensina a criança no caminho de Deus. Ensina o teu filho nos caminhos do Senhor, mostra para ele a lei de Deus. Ela fez isso, e ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a verdade, e agora, como conhecedor da verdade, ele precisava tomar uma decisão. E a Bíblia vai falar no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 25, que Moisés, sendo filho da filha de Faraó, Moisés sendo príncipe, Moisés estando ali com colares de ouro, anel, pulseira, a Moisés ali tendo toda a pompa, toda a regalia. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, 24 e 25, que ele escolheu, ele fez uma escolha de rejeitar ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou ser chamado príncipe, ele rejeitou a possibilidade dele se tornar um faraó no futuro, para viver junto do povo de Deus, para sofrer junto do povo de Deus, para obedecer a palavra de Deus. E ele, quando toma essa decisão, o que é que acontece? Ele sai do palácio. Quando ele toma essa decisão, ele sai do palácio, porque algo aconteceu. Escute, irmãos, quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus, o inimigo vai ficar furioso, porque ele quer nos manter num ambiente pecaminoso, ele quer nos manter naquela situação ali de desobediência a Deus. Então, quando Moisés toma essa decisão de servir a Deus, acontece dele praticar um crime, porque ele matou um soldado egípcio, enterrou na areia, e ele ficou temendo ser descoberto, e ele então fugiu para a Mesopotâmia, ele fugiu para um outro lugar distante, e lá Deus foi fazer um tratamento em Moisés. Moisés agora, ele foi aprender aos pés do pastor Jetro a palavra de Deus, a orar, a jejuar, a cuidar de ovelha, a acordar cedo, a tirar leite, a tratar, a aprender a lei de Deus. E quando ele está aprendendo toda a lei de Deus, Deus aparece para ele na sarça. Ele olha para uma árvore, a árvore está queimando, e ele não vê as folhas se consumindo. Ele fica admirado, e de repente de dentro do fogo sai uma voz dizendo para ele: Moisés, você agora que está preparado, você que deixou o palácio, você que deixou a vida de vaidade, você que deixou a vida de pecado, você que resolveu se levantar para me obedecer, agora eu vou te usar para libertar o meu povo do Egito. Mas tem uma coisa que ainda está em ti. O que é, meu Deus? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Escute, meu irmão, muitas das vezes a gente ainda quer carregar algo que é desagradável aos olhos de Deus. A gente já quer fazer a obra de Deus, a gente quer que Deus opere, a gente quer que Deus faça maravilhas, mas ainda existe uma sandália nos nossos pés que não pertence a Deus. Ou às vezes existe uma roupa no nosso corpo que não pertence a Deus, ou às vezes o nosso linguajar, o nosso palavreado, ou o nosso costume, o nosso hábito que não agrada a Deus. E Deus não trabalha com coisa errada, Ele trabalha com coisa certa. Então Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque eu quero te usar como libertador do Egito. E aí, quando a gente quer que Deus opere, a gente teima insistindo, desobedecendo, ou obedece? A gente obedece. Quando Deus diz: isso aqui está errado, então nós temos que deixar o erro. Na mesma hora Moisés abandona as sandálias. Na mesma hora Moisés larga a sandália de lado. Ah, Senhor, é isso que está me atrapalhando? É. Pois então, deixa ele de lado.
É isso que muitas das vezes nós temos que fazer para agradar a Deus. Às vezes a gente tem consciência que aquilo não é agradável a Deus. A gente tem consciência que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus, mas a gente está insistindo em carregar aquilo. A gente está insistindo em fazer aquilo. Quando é então que Deus vai ter compromisso com a gente? Quando é então que Deus vai nos usar para fazer coisas extraordinárias? Sendo que Ele está dizendo, deixa isso, abandona isso, e a gente está insistindo com aquilo ali. Ele abandonou. E aí ele ainda colocou uma dificuldade. Senhor, mas como que eu vou para o Egito? Eu não lembro mais nem falar mais a língua egípcia. Eu não consigo mais falar, eu esqueci. E Deus disse, isso não é problema. Quem foi que fez a boca? Foi eu, Moisés, que fez a boca. Vai. Ah, Senhor, e colocou mais alguma dificuldade. Eu vou usar o teu irmão Arão. Arão fala muito bem aí lá a língua, e ele vai ser o teu porta-voz lá. Tu vai falar e ele vai interpretar, ele vai dar o recado. Deus começa a usar pessoas para nos abençoar quando nós deixamos aquilo que não agrada a Deus. Deus começa a usar pessoas para nos acompanhar, para ir com a gente, para abrir porta. Deus começa a desenrolar. Deus começa a resolver o problema. O negócio que muitas das vezes a gente quer estar dividido entre os dois, e não é assim. Escute, um recipiente sujo azeda o mel. Se você pegar um pote sujo e colocar o mel, docinho, gostoso, que mel dura anos e anos e anos. Mas se você pegar um recipiente sujo e colocar aquele mel dentro daquele recipiente sujo, amanhã, depois da manhã, o mel já está estragando, já está azedando. Por isso que Jesus disse assim, Jesus disse, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque vai estragar o vinho novo. Deus, Ele não quer o segundo, terceiro, quarto, quinto, nem o 10º lugar. Ele quer o primeiro lugar nas nossas vidas. O primeiro lugar nas nossas vidas. E quando Moisés resolve tirar aquilo que Deus disse, tira, ele tirou. Deus usou ele, levou ele do Egito, fez sinais e maravilhas, prodígios, tirou o povo do Egito da escravidão e levou o povo em direção a Canaã, em direção à terra prometida. Então, ou nós nos curvamos para viver a verdade, ou nós nos curvamos para viver o engano e a mentira. Deus, Ele não tem compromisso com aquilo que não é de acordo com a vontade dEle. Deus, Ele quer para você aquilo que Ele quer para Ele. Decore isso. Deus quer para mim, diga, Deus quer para mim aquilo que Ele quer para Ele. Não esqueça mais disso. Deus quer para mim o que Ele quer para Ele. Por isso que o Senhor Jesus disse, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei para eles também. Então Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. Só que o que acontece muitas das vezes, nós ficamos nos embaraçando com aquilo que Deus não aprova, com aquilo que Deus não aceita, com aquilo que Deus não quer. E isso aí pode se tornar um grande problema na nossa vida, um grande atrapalho na nossa vida. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha de todas as gentes, e então virá o fim. Escute, o que traz a libertação para as nossas vidas é esse evangelho do reino que tem que ser pregado. É por isso que nessa igreja o evangelho é pregado
pecado. É por isso que nessa igreja, missionário, o pastor prega a palavra de Deus, como disse Jesus: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! É a verdade que liberta, não é um engano, não é uma mentira. É a verdade, a palavra de Deus que traz libertação para as nossas vidas. Aleluia! Então que possamos sempre escolher essa verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala que Pedro, Tiago, João, os apóstolos, estavam pregando o Evangelho. E aqueles que eram contra o Evangelho, os fariseus, as autoridades, chegaram com Pedro, Tiago e João e disseram: não pregue mais, não fale mais desse nome. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João disseram assim: olha, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Glória a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: Jesus nos mandou pregar, Deus nos mandou pregar, então nós não podemos nos calar, nós vamos continuar falando sim de Jesus Cristo para as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos nos curvar à verdade. É importante que todos os dias nós nos pergunte. A Bíblia fala isso: examine-se o homem a si mesmo. É importante que todos os dias nós nos pergunte: Senhor, eu estou te agradando? Eu estou fazendo aquilo que te agrada? Eu estou te alegrando o seu coração? Eu estou certo, Senhor? É importante que nós que servimos a Deus nos façamos essas perguntas. Amém? Amém. A Bíblia fala, irmãos, que a presença de Deus, ela é uma proteção. A presença de Deus, ela é uma blindagem. A presença de Deus, ela é uma blindagem, ela é uma proteção. Amém? Por isso que está escrito: nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, na tua casa, no teu corpo, na tua vida, porque a presença de Deus, ela cria esta proteção. Servir a Deus nos dá um capacete da salvação, servir a Deus nos dá o escudo da fé, servir a Deus, ela nos dá a presença do anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, para os guardar e os livrar de todos os males. Então, ou nós nos curvamos para viver a verdade, ou então nós nos curvamos para viver o engano e a mentira. Só lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, está escrito: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Como eu disse já aqui, há determinados momentos que nós precisamos, para nos manter fiel, de até mudar de lugar, sair de cidade, né? Por causa de alguma perseguição, por causa de algum problema. Mas há situações que nós não temos para onde sair. Nós temos que enfrentar ela de frente. E é aqui que chega o momento da decisão, como disse Jesus aqui: mas aquele que perseverar, até o fim será salvo. E tudo que nós precisamos, tudo que o ser humano precisa, é da sua salvação, do seu descanso eterno. Esse aqui é o resumo de todas as coisas, como disse Salomão. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O homem pode não cumprir com esse dever de obedecer a Deus, mas é dever. Quando a Bíblia fala, a expressão na Bíblia homem significa humanidade, está falando de homem e mulher. Amém?
Então, o que é que acontece? Dever de todo homem, dever de toda a humanidade, embora a humanidade, a maioria não cumpra com esse dever de obedecer a palavra de Deus, mas é dever dessa pessoa. Amém? Então, tudo que Deus quer para ele, Ele quer para você. Tudo que Deus quer para ele, Ele quer para mim. Deus quer pecar? Deus quer mentir? Deus quer roubar? Deus quer adulterar? Deus quer o mal? Então, tudo que Deus quer para ele, Ele quer para nós. Por isso que a Bíblia diz: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Jesus disse: basta o discípulo ser como seu mestre, como seu Senhor. Aleluia! Então, Deus, Ele nunca se curvou para a mentira. Deus, Ele nunca se curvou para o engano. Deus, Ele nunca se curvou para a iniquidade. E Ele quer que nós também nos posicionemos, porque o salário do pecado é o quê? A morte. E não é só a morte física, é a morte eterna, é a condenação eterna. Nós que acreditamos em Deus através da Bíblia, nós não acreditamos em Deus através dos nossos pensamentos, nós não acreditamos a Deus através dos nossos caminhos, das nossas ideias. Nós acreditamos em Deus através das Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa base de fé. E é nela que está escrito. É nela que está escrito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a pedra angular, Ele é a base, Ele é o alicerce, como disse Paulo. Paulo disse o seguinte, que o alicerce, a base da igreja é Cristo. É nele que a igreja tem que estar construída, é nele que a igreja tem que estar edificada. Amém? E não em filosofia, e não em ideias humanas, mas na palavra de Deus. E nós precisamos então nos permanecer firmes. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, acha ele assim, firme, servindo, fiel. Esse não será decepcionado. Amém? Esse não será decepcionado. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram mesmo diante da morte para adorar uma invenção, uma ideologia, uma idolatria humana. Eles permaneceram de pé. Amém? Amém. Temos que ter muito cuidado com as oferendas, com aquilo que se aproxima de nós, até com aparência de santo, mas não é santo, de bom, mas não é bom, de Deus, mas não é Deus. Lembrem-se do profeta novo, lá no livro de Reis, que Deus mandou ele ir a uma determinada cidade, fosse no templo, proclamasse lá a palavra de Deus, não voltasse pelo mesmo caminho, não comesse nem bebesse absolutamente nada e voltasse para um determinado lugar que Deus tinha mandado. Ele foi, a Bíblia, a palavra de Deus diz que a princípio ele obedeceu a palavra, foi feito um grande milagre lá dentro do templo. O rei viu que Deus era com aquele profeta, convidou ele para ir comer, para ir almoçar em casa. Ele rejeitou, ele disse: não, Deus, o Senhor que me mandou disse que eu não volte pelo mesmo caminho, não coma nem beba nesse lugar. Tudo bem, ele venceu ali, ele não comeu, rejeitou a oferta do rei. Só que um profeta velho, um homem que se dizia de Deus, soube da presença desse profeta novo nessa cidade, foi atrás dele,
e disse: olha, volta, porque Deus me falou que você precisa voltar. Volta, porque eu sirvo a Deus também, igual você serve a Deus. E ele, o profeta velho, persuadiu o profeta novo, de forma que o profeta novo voltou, comeu e bebeu na casa do profeta velho. E quando ele sai montado no seu jumentinho, lá na frente tinha um leão, e esse leão avançou e matou o profeta novo. Por que isso aconteceu com o profeta novo, pastor? Por causa que ele se curvou àquilo que não era a palavra de Deus, por causa que ele aceitou algo que tinha aparência de Deus, mas não era Deus, que tinha aparência da palavra de Deus, mas não era a palavra de Deus. A primeira palavra de Deus era aquela que ele recebeu. Então tem muitas coisas que vêm ante nós com a aparência de Deus, tem muitas coisas que vêm com a aparência de ser bom, mas não é. E aqui que está o grande mistério, que Deus fala que nós temos que ter o discernimento de espírito, que nós temos que ter muita graça de Deus para não cair na armadilha do inimigo, para não nos curvar a coisas que Deus não se agrada. Amém? Amém. Escute, para concluir, Deus nos chamou para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Escute, joio, ele parece com trigo, tem o mesmo, o cacho dele, as flores e o cacho tem a mesma aparência do cacho do trigo, só que o joio, ao ser moído e consumido, ele é um veneno, ele mata. Ele não é trigo. Ele tem aparência de trigo, mas ele não é trigo. Todas as características do trigo, ele tem todas as aparências do trigo, mas ele não é trigo. E nós precisamos muito da ajuda de Deus para discernir entre o bem e o mal, para dizer sim ou para dizer não. Nós temos que estar muito vigilantes, porque, como eu li aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós estamos vendo no mundo em que nós estamos vivendo. Nós estamos juntos. Nós temos que ter muita habilidade e graça divina para escapar das astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo disse que ele se manifesta como anjo de luz, né? Ele se manifesta como anjo de luz para enganar as pessoas. Então nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter muita ajuda de Deus para nós prosseguirmos nessa caminhada, que nessa caminhada não será salvo quem parar no meio dela, não. Não será salvo quem olhar para trás como a mulher de Ló olhou. Não será salvo quem desistir. Será salvo quem chegar até o final. Será salvo quem chegar até o final. Portanto, que Deus ilumine a cada coração, a cada irmão, cada servo do Senhor, e que possamos prosseguir juntos. Não é fácil, a caminhada não é fácil. Eu até postei um dia desse no grupo dizendo o seguinte: com Jesus, quem leu essa frase? Com Jesus a caminhada é a do grupo, da IPAD. Com Jesus a caminhada é estreita. Amém? Amém. Com Jesus a caminhada é estreita. Amém? Amém.
Não é folgado, não é como quer, não é pulando quadrilha, não é pulando carnaval, não é se pintando de palhaço. Não, com Jesus existe esquadro, plumo, régua, balança. Com Jesus existe os seus olhos, que são como chama de fogo, que penetra, que perscruta, que sonda, que examina e vê tudo que está dentro de nós. Amém? Então, foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos chamou para sermos diferenciados, sermos nova criatura. As coisas velhas se passaram e Ele quer que tudo se faça novo. Amém?